o Khalid Omaire, que é o vice-presidente do Comus. Khalid, é o seguinte, nós aqui na Rádio Cultura, nessa semana especialmente, nós estamos levantando essa situação, e não foi nem genuinamente nossa a pauta, até a pedido, né? O próprio Ministério Público diz, mas por que vocês não fazem uma discussão mais ampla sobre o assunto? Porque aí fica aquele negócio, parece que o hospital deve 150 milhões. Não, não é 150 milhões. O prefeito Chico apurou 17 milhões para isso, para aquilo e tal. E daqui a pouco vem a história de gente internada na UPA há dias sem poder ser removida para o hospital, que lá no hospital não tem o insumo necessário, os equipamentos têm que remover pessoas de lá para ir em outros setores para fazer um exame, e tem dívida e vai perdendo crédito, e aquele negócio de apagar fogo, apagar incêndio, e os números nem muito transparentes. Porém, o Conselho Municipal de Saúde, ele foi criado, posso fazer o resumo da ópera aqui, sem querer falar muito tecnicamente, para ser um auxiliar, né? E no sentido de fiscalizar, de ajudar a criar normas, protocolos, procedimentos junto à prefeitura do município para que a saúde sofra o menos possível. Como é que está hoje? Bom dia, obrigado pela tua participação. Como é que está a atuação do Comus? Bom dia, doutor Nelson, Nélio e toda a equipe aqui da Rádio Cultura, desse prestigiado programa do Contraponto. Realmente o Comus, ele é uma instância de fiscalização, controle, e além de ser o controle social da saúde, ele dispõe aí de pessoas já com longo histórico e experiência de atuação nas pautas da saúde, e ele não é uma instância de gestão, ele foi criado por uma lei federal de âmbito nacional. Ele coopera com o Conselho Estadual de Saúde e algumas oportunidades também de acordo com resoluções do Conselho Nacional de Saúde. É importante destacar que o Conselho Municipal de Saúde, nos últimos tempos, ele ganhou uma proeminência e uma relevância muito grande. E é preciso destacar que quanto mais a gente ouvir falar do Conselho Municipal de Saúde, é porque as questões e as políticas de saúde não andam bem, né? Se elas andassem de forma adequada, cumprindo o seu papel legal e constitucional, certamente a atuação do Comus ficaria mais apagada e em segundo plano. São desafios históricos que a gente tem, a própria questão da dívida, doutor Nelson. Quando eu ingressei nos quadros do Comus, na representação do Centro Cultural Beneficente Islâmico de Foz do Iguaçu, que integra o segmento de usuários, já houve uma discussão semelhante em relação a essas dívidas, que a prefeitura tenta usar de expedientes e uma retórica técnica, contábil, para não falar da totalidade dessa dívida, né? Ela está dividida em dois aspectos, que seria a dívida circulante e não circulante, que se somadas totalizam hoje algo em torno de 140 milhões, pelo que foi apresentado na última plenária, na quinta-feira passada, pela própria gestão da Fundação Municipal de Saúde. E existem algumas questões aí que não estão consolidadas, e esse número eventualmente pode ser um pouco maior ou um pouco menor, a depender de alguns desdobramentos relacionados a essa dívida. Mas o grande problema, o Comus, então, para a gente resumir, ele não é uma instância de gestão, mas ele se propõe e tem como missão principal trazer luz para um debate que deve ser público, que deve ser transparente, que deve ser aberto a todos os munícipes e também a todos os órgãos de controle. Nessa última plenária, doutor Nelson, indagamos a direção do Hospital Municipal em relação à divulgação dos balancetes mensais e dos relatórios trimestrais. Desde que o doutor Amon assumiu a gestão da fundação, o hospital deixou de enviar aos Comus os balancetes mensais e os relatórios trimestrais.
E durante a plenária da última quinta-feira, nós determinamos para o diretor-geral que, num prazo de até 24 horas, ele encaminhasse. Era simplesmente fazer um e-mail e juntar aqueles documentos que já estavam prontos, os mesmos que são encaminhados para o Conselho Curador, né? Para que qualquer conselheiro que tivesse curiosidade ou interesse ou quisesse se debruçar sobre a matéria, tivesse acesso a esses documentos que tratam da versação de dinheiro público, que é um patrimônio de toda a sociedade de Foz do Iguaçu. Lamentavelmente, ele não foi enviado na sexta-feira. Na última terça-feira, ontem, eu formalizei 2 ofícios na qualidade de vice-presidente, porque o doutor André está de férias. Aqui também a minha saudação e minhas homenagens a ele, pela condução brilhante dos trabalhos durante a sua gestão, sempre buscando o caminho da conciliação, da transparência e da ética. E vamos aguardar e esperamos que essa transparência, aliás, eu acho que nós não deveríamos nem estar solicitando isso. Isso deveria ser publicado periodicamente. Qualquer cidadão poderia ter acesso a isso. No portal da transparência. Claro. Prefeitura diz e gosta de falar que avançou muito nessa área. A Fundação Municipal de Saúde, que administra hoje um orçamento de cerca de 400 milhões anuais, não pode ser diferente. Eles têm que publicar e quando eles publicam, eles tiram um fardo das costas. Porque daí não vão ter mais fofocas, não vão ter mais diz que me diz. Então é preciso que esses documentos sejam publicizados com urgência. E se tiver algo que possa ser melhorado, a partir das informações corretas, devidamente publicadas, a gente pode fazer um diagnóstico e, quem sabe, até um prognóstico daquilo que pode ser uma solução adequada para essa triste realidade da saúde no nosso município. Ô Maire, eu acho que você conhece melhor com certeza, conhece melhor os números do que eu, mas eu estou fazendo aqui uma conta meio que de padeiro, né? 400 milhões no orçamento da prefeitura significa 1.300, em torno de R$1.300 por pessoa que mora em Foz do Iguaçu. Sim, isso é dinheiro só municipal. Municipal, tá? Por ano, seria por ano. Se você levar em conta que tem muita gente que goza de plano de saúde, até por conta de que nós temos em torno da nossa economia, em torno de 30%, ela é funcionalismo público. Tá? Funcionalismo público. Os estaduais e federais já vêm, acompanham ali no seu holerite de pagamento, o benefício de planos de saúde. Particulares, são poucos aqueles comerciantes, aqueles industriais, profissionais liberais, ou seja, que ganham um pouquinho melhor, que não tem um plano de saúde particular, seja do nosso hospital aqui, Unimed, etc. e tal. Então, a rigor, eu não sei se é muito, se é pouco dinheiro, mas é bastante dinheiro. É bastante dinheiro. Soma-se o dinheiro que vem do Estado, ao dinheiro que vem de SUS e outra rubrica que especialmente, como foi o caso da Covid, que veio bastante recurso, que foi empregado em hospitais e tal. O problema não é que o prefeito Chico Brasileiro tem que ter um pé de dinheiro para pagar a saúde do bolso e do cofre do município. O problema é dizer que está tudo muito bem, obrigado, não contando a verdade. E aí começa, e onde é que você bate o olho? É na prestação do serviço, Maire. Aí é que está o problema. Por que foi atendido mal? Por que está na fila? Por que tem 2.000 e tantas pessoas na ortopedia aguardando uma consulta? O Ministério Público trouxe aqui contabilizado e confirmado pela Secretaria de Saúde que são mais de 60.000 pessoas em alguma fila de espera na saúde. Em alguma fila de espera na saúde, reconsulta, para sair de um médico e ir para um outro especialista, enfim, do jeito que você quiser falar da fila, mas o fato é que tem mais de 60.000 pessoas na fila. Isto dá 30%, 30% não, dá 20% quase da nossa população, mais do que 20%. É muita coisa, não é, Maine? Sem dúvida. Você citou um número aqui que é importante, eu gostaria de abordar esse número sobre um outro prisma. 400 milhões de reais ano, isso dá à gestão municipal e à Secretaria Municipal de Saúde
algo em torno de R$ 1.100.000 por dia para serem gastos com a saúde da população de Foz do Iguaçu. Então é muito dinheiro, né? Ainda que 50% disso seja a folha de pagamento, aproximadamente, né? Aproximadamente. Mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, a gente entende algumas dificuldades de gestão quando faltam recursos. Agora, Foz do Iguaçu, se a gente comparar com Cascavel, por exemplo, há 4 anos atrás, o gasto médio da Prefeitura de Cascavel, na comparação com a Prefeitura de Curitiba, Cascavel gastava algo em torno de 24%, 25% do seu orçamento com saúde. Foz estava em 28%. Se a gente analisar os números de hoje, é quase 36%, alguns dizem que pode chegar a 38% do orçamento municipal com saúde, dadas as várias suplementações que o prefeito anunciou ao longo desse ano. Né? Se teve motivação que não as políticas públicas, mas o período em que a gente estava ou não, isso a história vai nos mostrar. Mas então você diz, em outras palavras, eu tenho pouco tempo e estou curioso, e o Nélio está com coceira na língua. Volta. A gestão desses recursos não estão sendo bem empregados, então? Onde está a falha? Eu imagino que tem algo muito errado, porque você fazer gestão sem recurso, né, é uma dificuldade extra. Você precisa se reinventar, ter criatividade e buscar caminhos para dar eficiência e equilibrar essas contas. O que nós indagamos a Fundação Municipal de Saúde é qual o plano para saneamento dessas dívidas, né? Seja ela de 54, que é não circulante, ou de 85, que é circulante. Qual que é o plano? Qual que é a programação? Em quanto tempo nós vamos conseguir quitar isso? Porque esse mesmo debate, ele foi levado para o Comuns em 2019. E, na época, existiam denúncias graves de empresários, de empresas que prestaram serviço, que entregaram seus produtos, insumos para o hospital e não estavam sendo pagas. Porque a prefeitura privilegiava aqueles fornecedores que não tinham concorrência. A empresa que fornece o oxigênio não tem outra, então essa nós temos que pagar em dia, senão ela nos corta. Agora, o coitadinho que forneceu um insumo que tem dezenas de outros na cidade ou na região ou no país que fornece, esse fica para depois, a gente vai comprando aqui à vista de um outro fornecedor e deixa ele para depois. Isso não pode acontecer, isso destruiu algumas empresas na cidade e isso não pode, em hipótese nenhuma, ser utilizado como um instrumento de pressão ou de coação sobre um sistema que é tão importante para milhares de famílias iguaçuenses. Ô Mairi, o nosso tempo quase está esgotado, então eu vou botar uma pergunta rapidinha. Qual é a verdade em relação ao poliambulatório lá do Porto Meira? É aluguel atrasado? Não é aluguel atrasado? A secretária Jaqueline Tontini me disse que não, que está tudo em dia. O pessoal do poliambulatório disse que não recebeu o aluguel. Está sendo transferido de lá uma boa parte, pelo menos, dos atendimentos. Qual é a verdade sobre poliambulatório? Olha, a informação que chegou para nós do Conselho é que realmente existiam pendências, existia um atraso. Na última plenária de quinta-feira, a gestão e a própria secretária afirmou que foram pagos todas as contingências, aquilo que estava atrasado que foi posto em dia. Os conselhos locais de saúde, que são instâncias descentralizadas do Comuns, especialmente lá da região sul, eles defendem a continuidade dos serviços prestados lá no poliambulatório, porque ajudou muito quando estava ativo esse serviço lá, e isso foi reconhecido pela própria população e pelos usuários daquela região. Até pelas cirurgias de um dia, que eram muito esperadas lá. Que, aliás, é uma tendência hoje nova, né? Você analisar os investimentos privados em Foz do Iguaçu, em relação aos hospitais dia, você vai ver que é uma tendência realmente não só de mercado, como uma forma mais eficiente e célere de prestar o serviço na área da saúde. Maire, 1 minuto e meio, que pena, mas eu tenho que te perguntar.
Como é que está a fiscalização do Comuns? Tá solita nesse processo? Está tendo gente apoiando? Como é que é isso? Entidades apoiando? Lamentavelmente, as entidades não cooperam da forma, digamos assim, recomendada com o Comuns. Eu, ano passado, encaminhei alguns ofícios para entidades respeitáveis e conhecidas no nosso município, buscando sugestões dessas entidades para a reforma estatutária pretendida. Essa que não foi aprovada pelo Comuns e que será reavaliada. Nenhuma entidade respondeu. Nós oficiamos Observatório Social, Codefós e várias outras no sentido de cooperar com o Comuns, nos dando sugestões, única e exclusivamente sobre controle interno, governança e transparência, que eu entendo que é o calcanhar de Aquiles dessa atual gestão frente à Fundação Municipal de Saúde. E se essas barreiras caírem, eu acho que vai ficar muito mais fácil o acompanhamento do Conselho, o acompanhamento da sociedade, dos órgãos de controle e fiscalização. Olha, eu agradeço muito a tua presença aqui. Volta de novo? Se convidarmos, volta de novo, com certeza. Volto. E para nós será um prazer, porque nós vamos ter que, daqui uns dias, arrematar a conclusão desse assunto.